O professor Emanuel, doutor e pós-doutor em endodontia, com o doutorado extensivo na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Atualmente, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Unigran Rio. Hoje, um dos maiores pesquisadores brasileiros na área de endodontia, com uma publicação anual extremamente alta, e é um dos grandes destaques da nova geração hoje que nós temos no nosso país. Então, tenho a grande honra de ser amigo dele, de ter participado de vários projetos de pesquisa junto, e nosso nome está eternizado na literatura através da publicação dos artigos. Seja bem-vindo, mano. Bom trabalho aí para você. Bom, gente, bom dia a todos vocês. Tá? Primeiro, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui, tá, em Brasília. Como o Marco falou, né, eu sou lá do Rio de Janeiro. Hoje, mais ou menos 2h30 da tarde, certamente esse auditório estaria vazio lá no Rio, né? E o nosso objetivo da aula de hoje é que a gente consiga discutir algumas estratégias e alguns limites para que a gente possa realizar a endodontia minimamente invasiva de forma responsável, sem gerar nenhum tipo de prejuízo ao nosso paciente, sem gerar nenhum tipo de prejuízo ao nosso tratamento endodôntico, né? E para que a gente entenda o que é essa endodontia minimamente invasiva, é interessante a gente entender o que é o conceito de minimamente invasivo na odontologia, né? Na verdade, é um conceito já antigo, um conceito que foi desenvolvido aí por Dan Erickson, tá? Quando ele preconiza, né, essa odontologia minimamente invasiva baseada num respeito sistemático aos tecidos originais do organismo, né, durante a prevenção e durante o tratamento de alguma patologia odontológica. Mas ele enfatiza muito bem, né, que esse respeito aos tecidos originais ele não pode ser mais importante do que tratar a doença. Então, a gente não pode preservar o tecido e não tratar a doença. É importante que a gente trate a doença acima de tudo, né? E, entendendo esse conceito inicial da odontologia minimamente invasiva, a gente pode entrar, né, no que seria ser minimamente invasivo em endodontia, né? Ser minimamente invasivo em endodontia nada mais é do que você realizar uma série de abordagens, tá? Entendendo os limites dessa endodontia minimamente invasiva, mas com o objetivo de você conseguir um índice maior de sucesso para o seu tratamento endodôntico, né? E esse contexto todo de preservação de tecidos originais em endodontia surge num trabalho de Clark e de Kademi, né, no qual eles justificam que a preservação de uma dentina pericervical ela seria importante para você diminuir o índice de fratura dos elementos dentários, né? Então, o objetivo principal do trabalho original de Clark e Kademi seria uma abordagem endodôntica para que você diminua a fratura dos elementos dentários e, com isso, você obter uma maior chance de sucesso no seu tratamento endodôntico. E aí o Clark e o Kademi apresentam uma série de casos clínicos, né? É um trabalho de opinião pessoal, tá? Não é nem um trabalho de relato de caso, porque eles não citam nenhuma referência bibliográfica nesse trabalho, basicamente uma opinião pessoal que eles mostram nesse trabalho, mas eles mostram alguns casos como esse daqui, olha, tá? No qual você tem uma preservação de parte desse teto da câmara pulpar, tá? E preservando esse teto da câmara pulpar, você conseguiria reduzir a chance desse elemento dentário de fraturar a longo prazo, né? Então, aqui alguns outros exemplos, tá? Mas eles enfatizam muito bem também uma questão que é pouco abordada por quem fala de endodontia minimamente invasiva, que é a questão de você preservar a dentina pericervical, que seria essa dentina, tá, da embocadura dos canais. Tá? Então, eles discutem muito bem essa questão de você não instrumentar excessivamente essa dentina pericervical com o objetivo de você evitar o enfraquecimento da estrutura dentária nessa região pericervical e que, com isso, você conseguiria, né, reduzir a chance de fraturar o elemento dentário. O grande problema é que as pessoas entenderam muito mal a mensagem passada por Clark e Kademi nesse primeiro momento, né? E começam a surgir ideias em cima desse trabalho, justificando essas ideias usando esse trabalho, como, por exemplo, a de realização de um acesso conservador, né? Que seria esse acesso que você preserva uma porção do teto da câmara pulpar
sempre com esse objetivo, de você reduzir a chance desse elemento dentário fraturar, né? E a partir dessa ideia, outras ideias também vão surgindo nesse mesmo contexto, né? E uma série de outros acessos aparecem, principalmente em redes sociais, em Facebook, Instagram e tudo mais, muito pouco embasado em literatura endodôntica, como, por exemplo, o acesso ninja ou o acesso ultraconservador, que seria uma abertura coronária pontual, tá? Executada normalmente com uma broca 10-12 ou com uma broca 10-14, e que, por intermédio dessa embocadura pontual, você realizaria todo o seu tratamento endodôntico. Todo o seu procedimento endodôntico seria realizado a partir desse ponto que você faz na sua coroa, como, por exemplo, alguns casos que a gente consegue visualizar, tá, em Facebook, de acesso ninja, né? Existem, na rede social, a gente consegue enriquecer muito o material visual, tá? E, mais recentemente, uma nova abordagem que seria o acesso direcionado, ou True Access, que seria um acesso que você realiza pontos na sua coroa dentária, tá? Para que você entre diretamente no canal que você deseja tratar. Então, por exemplo, no molar inferior, você faria dois pontos, tá? Para você acessar os canais mesiais, e o outro ponto para você acessar o canal distal, né? Então, cavidades, orifícios de entrada separados, tá? Preservando uma porção do teto da câmara pulpar, com o objetivo sempre de você aumentar a resistência à fratura desse elemento dentário, né? Então, aqui mais alguns casos que a gente tem da internet, tá? Mostrando esse tipo de abordagem, né? E a coisa ela vai se tornando epidemiológica, né? Porque a partir do momento que você posta um caso, as pessoas começam a visualizar isso e acreditam que isso é a endodontia que deve ser feita, que essa é a nova endodontia, tá? E começam a fazer isso de forma epidemiológica, sem nenhum tipo de embasamento científico ou prático, como, por exemplo, um caso como esse daqui. Tá? Um elemento dentário recebeu um preparo, tá? Um dente já preparado, e que a pessoa realiza esse True Access, tá? Em um dente preparado, preservando essa pequena porção de dentina e acreditando que é essa pequena porção de dentina que vai aumentar a resistência à fratura de um elemento dentário. Tá? Do ponto de vista mecânico, isso não faz sentido nenhum, né? Porque aquela porção de dentina ela não está preenchida. Tá? Então, na primeira força que foi imposta ali, aquilo dali vai quebrar, tá? Mas a pessoa faz questão de postar na internet, ganha uma série de curtidas e, inclusive, ganha até um respeito pela comunidade, talvez não científica, né? Não acadêmica, ou a comunidade que não entende um pouco os conceitos biomecânicos que tangem a endodontia e nem os biológicos, né? E aí as ideias são inúmeras, tá? E você se depara com casos como esse daqui, tá? Parece brincadeira, tá? Mas isso é a grande verdade que a gente vive hoje na endodontia. Então, o acesso em formato de coco, tá? O Coconut Access. E parece brincadeira, mas é só uma foto, é ilustrativo, isso daí. Não é. Isso daí é verdade. As pessoas fazem isso daí. Tá? As pessoas estão fazendo isso daí de forma rotineira, sem entender o porquê estão fazendo, sem entender o sentido de realizar esse tipo de tratamento. Tá? E o nosso objetivo hoje é exatamente tentar mostrar quais são os limites de você realizar essa endodontia minimamente invasiva. Tá? Porque a tendência é da coisa crescer cada vez mais. Começam a surgir conceitos novos, como o acesso endodôntico lógico. Tá? A pessoa acha que isso é o lógico para ele. Mas o que é o lógico para uma pessoa, o que é o lógico para outra? Até quando você abrir mais ou menos se torna lógico? E você tem alguns conceitos, como, por exemplo, o acesso endodôntico ilógico também, né? Que é esse caso que eu vou mostrar para vocês aqui. A pessoa faz o tratamento endodôntico o tempo todo em cima de uma microcavidade, tá? Em cima de uma cavidade chamada ninja, né? E aí, no momento final, quando ele termina a endodontia, ele remove essa cavidade toda e restaura o dente. Ou seja, é ilógico você fazer isso, não faz sentido nenhum. Tá? Você faz o tratamento endodôntico em cima de uma dificuldade enorme, para depois você tirar toda aquela dificuldade e restaurar aquele dente. Então, eu fico assustado quando eu me deparo com esse tipo de coisa, e eu procuro sempre entender as coisas, as técnicas, as terapias, embasar muito bem antes de começar a aplicar no meu dia a dia. Né? Então, para mim, isso tudo daí pode ser colocado de lado, e a gente tem que testar
cientificamente antes de iniciar os testes clínicos, né? Isso daí já foi muito bem demonstrado, né, por Carl Sagan, né, quando ele falava, né, que para serem aceitas, as novas ideias elas devem sobreviver aos mais rigorosos padrões de evidências e ao escrutínio científico. E é isso que a gente tem que fazer. Tá? Antes da gente começar a aplicar algo na nossa clínica, a gente tem que ter certeza que aquela técnica, ou que aquele instrumento, ou que aquele material, tá, ele está muito bem embasado cientificamente. Porque se ele não está bem embasado cientificamente, se a gente não sabe quais são as consequências de você estar executando aquela técnica, o resultado a longo prazo ele pode ser desastroso. Tá? E a gente tem inúmeros exemplos disso na endodontia. Isso foi feito. Tá? Isso em 2014 surge o primeiro estudo endodôntico testando essas cavidades de acesso conservadoras, um trabalho de Kishan e colaboradores que testou em dentes anteriores, em premolares e em molares essas duas abordagens, a cavidade convencional e a cavidade conservadora. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessa cavidade conservadora. Tá? Eles fizeram testes do ponto de vista de limpeza, né, de preparo, usando microtomografia computadorizada, e fizeram também testes do ponto de vista mecânico, testando se de fato você realizar essa microcavidade, você consegue aumentar a resistência à fratura desse elemento dentário. Tá? Do ponto de vista de áreas tocadas, de limpeza, ficou muito claro um prejuízo. Tá? Então, quando você faz essa microcavidade, você toca menos área do canal, você tem menos paredes tocadas no canal, ou seja, a sua limpeza ela pode ser comprometida pelo fato de você estar realizando essa microcavidade de acesso. Tá? Do ponto de vista mecânico, eles tiveram um primeiro resultado que pareceu brilhante no início, tá? Que foi um aumento da resistência à fratura de pré-molares e de molares. O grande problema é que, nesse primeiro estudo da literatura, esses dentes não foram restaurados. Tá? Então, eles testaram esses dentes sem restaurar. E a gente sabe que, quando você restaura um dente de forma correta, você consegue reabilitar em 80% a 90% a resistência à fratura desse elemento dentário. Então, de um ponto de vista científico, esse é um erro muito grande, tá? Porque você não está testando em condições iguais os elementos dentários, você está testando em condições completamente diferentes. Tá? Então, parecia, de fato, algo brilhante nesse primeiro momento, né? Mas a gente precisava pesquisar um pouco mais esse assunto. E aí, em cima disso que surge, né, a dissertação de mestrado da Gabriela Rover. Lá em 2016 a gente começou a trabalhar com isso, e em 2018 a gente teve a publicação desse trabalho da Gabriela Rover no Journal of Endodontics, tá? No qual a gente simplesmente comparou uma cavidade de acesso tradicional com uma cavidade de acesso conservadora. Tá? Realizamos uma série de procedimentos utilizando o micro-CT, comparando essas duas cavidades de acesso. Né? A gente conseguiu uma série de imagens ilustrativas para mostrar isso. Tá? As cavidades convencionais e as cavidades conservadoras. Né? Aqui só ilustrando que a gente de fato conseguiu tratar e do ponto de vista radiográfico aparentemente bem tratado a cavidade conservadora, ou seja, é possível do ponto de vista radiográfico você conseguir obturar bem fazendo uma cavidade pequena, tá? Mas os nossos resultados mostraram alguns itens que a gente deve se preocupar com relação à realização dessas cavidades minimamente invasivas, essas cavidades conservadoras. O primeiro resultado que a gente teve foi de localização do canal. Certamente o Evaldo deve mostrar para vocês na próxima aula como localizar o MB2 da melhor forma possível, quais insertos, quais aparatos vocês podem estar utilizando. A gente utilizou, fez esse trabalho em 3 etapas. Né? Primeiro, a gente tentou localizar sem microscopia, e a diferença foi muito grande. Né? Na cavidade normal, a gente conseguiu localizar 11 dos 15 MB2 que a gente tinha, na cavidade conservadora, apenas 4. Quando a gente aumentou, né, utilizando o microscópio, quando a gente utilizou a magnificação, a gente consegue melhorar um pouco mais essa localização de MB2, a gente localizou um a mais no convencional, um a mais no minimamente invasivo, mas foi só quando a gente lançou mão, tá, de insertos ultrassônicos que a gente conseguiu quase igualar essas duas cavidades. Tá? Quase igualar. Ou seja, se você não tem ultrassom, se você não tem microscopia,
tá? Você não consegue fazer esse tipo de cavidade. Tá? Esse foi o primeiro resultado que a gente teve, né? O segundo resultado foi com relação à instrumentação em si. Tá? Então, a gente reconstruiu essas imagens em microtomografia, né? E analisou uma série de parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro que a gente analisou foi a formação de debris no interior do canal. Importante você remover debris, porque junto com o debris você tem micro-organismos. Se você remove pouco debris, você está removendo menos micro-organismo. De fato, a gente não teve nenhum tipo de diferença entre os dois grupos. Tá? Com relação às paredes tocadas, também não tivemos nenhum tipo de diferença entre os dois grupos, só que a cavidade minimamente invasiva desviou mais a anatomia original desse canal. Tá? Então, quando a gente executou o acesso minimamente invasivo, a gente teve um desvio maior, tá, da anatomia original desse canal. E o resultado mais importante para a gente seria verificar se essa cavidade minimamente invasiva ela conseguia restaurar, ela conseguia aumentar a resistência à fratura do elemento dentário ou não, né? Então, a gente restaurou esses elementos dentários, tá, e executamos o ensaio mecânico de resistência à fratura. E, para nossa surpresa, né, o acesso endodôntico minimamente invasivo não foi capaz, tá, de superar o acesso endodôntico tradicional. Ou seja, não fez diferença nenhuma do ponto de vista mecânico você fazer a cavidade minimamente invasiva. Você dificultou o seu trabalho clínico, tá? E você não conseguiu restaurar, tá, a resistência à fratura desse elemento dentário. Ela não foi maior do que na cavidade normal. Ou seja, né, não faz sentido nenhum nesse trabalho você realizar o acesso minimamente invasivo. Tanto é que nossas conclusões foram essas. Você teve uma dificuldade maior para localizar os canais radiculares, tá? Você foi responsável por mais acidentes transoperatórios, né? E você não aumentou a resistência à fratura do seu elemento dentário, né? Esse trabalho foi um trabalho muito importante para o nosso grupo, para a gente pessoalmente, porque a gente recebeu uma menção honrosa, né, no Journal of Endodontics no ano de 2018, né, como um dos melhores trabalhos do ano. Isso daí foi importante para a gente, e isso serviu para lapidar mais ainda esse nosso trabalho, né, e incentivar a gente a trabalhar cada vez mais com esse tipo de metodologia, com esse tipo de abordagem, né. Claro que esse é um trabalho pontual, era necessário avaliar o resto dos trabalhos da literatura, e a gente fez isso. Tá? A gente revisou toda a literatura endodôntica, tá, no ano de 2018, e a gente publicou no Clinical Oral Investigation uma revisão sistemática de literatura com todos os artigos que existiam até o presente momento, né? E o que a gente conseguiu notar quando a gente fez essa revisão sistemática de literatura é que, no primeiro momento, de fato, o trabalho do Kishan, de repente, ele impulsionou um pouco essa questão do minimamente invasivo, porque ele mostrava que você aumentava a resistência à fratura dos elementos dentários. Mas, com os trabalhos subsequentes, restaurando os elementos dentários, ou seja, colocando em condições iguais, de um ponto de vista metodológico, esses elementos dentários, tá, nenhum mais mostrou, tá, um aumento de resistência à fratura. Então, você realizar essa cavidade minimamente invasiva, ela não foi capaz de aumentar a resistência à fratura. Essa foi a conclusão da nossa revisão sistemática, né? Baseado nessa revisão, você não tem evidência nenhuma de que o acesso minimamente invasivo seja capaz de proporcionar um melhor prognóstico ao elemento dentário. Por quê? Porque você não aumenta a resistência à fratura desse elemento dentário e porque você potencializa o risco de acidentes, como desvio, como prejuízos na limpeza desse canal radicular, ou seja, uma série de acidentes que você pode ter ou limitações que você pode ter durante o seu tratamento endodôntico. Tá? No ano de 2018, quando a gente publicou esse trabalho, a gente verificou que era preciso melhorar o método, que era preciso a gente trabalhar um pouco mais nesse método. Por quê? Porque a gente conseguiu visualizar que todos os trabalhos publicados até o presente momento, eles eram realizados na mão. Tá? Então, o cara, ele simplesmente instrumentava o dente na mão, ele irrigava na mão, ele obturava na mão, tá? E isso é muito mais fácil do que do ponto de vista clínico, né? Então, o nosso objetivo era verificar se a posição de trabalho do endodontista pode dificultar ou não, tá, você realizar essa cavidade de acesso minimamente invasiva, você realizar o tratamento endodôntico nessa cavidade de acesso minimamente invasiva. E esse é o trabalho do Adilson, um aluno nosso da Unigran Rio, um aluno de mestrado lá da Unigran Rio, é um clínico que tem mais de 30 anos de experiência trabalhando com microscopia. Tá? A gente fez um trabalho muito similar ao trabalho da Gabriela,
tá? Só que a gente utilizou agora premolares com 2 canais, com 2 raízes, tá? Mas a abordagem metodológica foi muito próxima. A gente trabalhou sempre com cavidade ultraconservadora e com cavidade convencional, tá? Utilizando micro-CT. A gente conseguiu 10 pares muito próximos, tá? Parece até que é o mesmo dente, mas são dentes diferentes, tá? Então foram 10 pares muito próximos. O Adilson trabalhou o tempo todo, tá? Utilizando um manequim, tá? Em posição de trabalho, sob microscopia, mas em posição de trabalho, né? Então ele realizou as cavidades tradicionais, né, as cavidades ninja, e a gente verificou uma série de outcomes, né, uma série de resultados em cima desse trabalho aí do Adilson, né. O primeiro resultado que a gente teve foi com relação a áreas estocadas, né, e a gente conseguiu verificar que no canal em si, as áreas tocadas são muito próximas uma das outras. Isso talvez devido à anatomia do canal, um canal mais circular, tá? Instrumentos são circulares, então você consegue tocar muito bem essas paredes do canal. Mas na porção coronária, tá? A diferença é muito nítida. Até nessas 2 microtomografias você consegue visualizar isso muito bem. Tá? O segundo resultado que a gente teve foi com relação ao percentual de debris acumulados. Tá? A gente teve um maior percentual de debris acumulado nas cavidades ultraconservadoras. Ou seja, você consegue limpar menos o canal quando você faz a cavidade ultraconservadora. Você tem prejuízo na limpeza desse canal quando você faz a cavidade conservadora. Tá? E o terceiro resultado, que foi um resultado muito interessante, tá? Foi isso daqui. Depois que ele obturou, tá? A gente conseguiu quantificar a quantidade de material obturador que fica, tá, na porção coronária, tá, na cavidade convencional e na cavidade ultraconservadora. E por mais que ele tenha usado, e eu falei com ele, deixei isso muito claro, você pode usar o que você quiser para limpar. Você pode usar a escovinha da MK Life, você pode usar a ponta do Capelli, você pode usar o que você quiser. Eu quero que você use tudo. Tá? E aí depois no final a gente compara. E ele usou tudo, ele usou escova, usou ponta de ultrassom, ativação ultrassônica, fez tudo. Mas no final, a cavidade ultraconservadora teve um maior percentual, tá? Isso já era esperado pela gente, tá? Mas teve um maior percentual, tá, de material obturador. Ou seja, a longo prazo você pode ter um prejuízo estético nesse elemento dentário, um maior escurecimento desse elemento dentário. Né? Com relação ao tempo, também resultados já esperados, né? O tempo de instrumentação, tá, foi muito maior, tá, nos dentes que ele realizou o acesso endodôntico ninja do que nos dentes que ele realizou o acesso endodôntico convencional. E, de fato, ele relatou isso, ele falou, ó, eu tive uma dificuldade muito grande para realizar essa cavidade ninja, para realizar o tratamento sobre essa cavidade ninja, e o tempo aí, 84 minutos total na cavidade ninja, 70 minutos total na cavidade convencional, com diferença estatística. E aí o terceiro resultado, né, que era o resultado que a gente sempre espera, que é o de resistência à fratura, né? Porque se você aumenta a resistência à fratura, você de fato pode, de repente, estar melhorando a sobrevida desse elemento dentário, né? Foi o mesmo da Gabriela. Tá? A gente não teve diferença nenhuma quando a gente realiza o ensaio de fratura com o acesso convencional e com o acesso ninja. Tá? A resistência à fratura foi a mesma. Ou seja, somando isso tudo, né, a conclusão desse trabalho do Adilson é de que o acesso endodôntico ultraconservador ele prejudica a limpeza de canal radicular, tá, porque você tem mais quantidade de debris, tá? Você dificulta a limpeza da câmara pulpar, ou seja, você pode ter um prejuízo estético para esse elemento dentário, e você faz isso tudo achando que você vai aumentar a resistência à fratura desse elemento dentário, mas, na verdade, você tem a mesma resistência à fratura quando você faz a cavidade ninja e quando você faz a cavidade convencional. Então, a primeira conclusão que a gente tem, né, é de que o acesso endodôntico minimamente invasivo ele não aumenta a resistência à fratura do elemento dentário. Então, só sobre esse cenário, a gente já contraindica a realização do acesso endodôntico minimamente invasivo, porque ele surge como uma necessidade de aumentar a resistência à fratura do elemento dentário. E hoje as evidências que a gente tem são de que ele não é capaz de aumentar, tá, essa resistência à fratura. Mas aí sempre tem aquelas pessoas que falam assim, né? Ah, tudo bem, ele não melhora, mas eu acho que mal não vai fazer. Né? O que já é um absurdo, porque em ciência, em medicina, odontologia, a gente não pode achar nada, a gente está lidando com vidas. Né? Então a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Tá? Mas tudo bem. Vamos ver, vamos avaliar, né, os possíveis prejuízos, será que não faz mal, será que faz mal? Né, e vamos tentar elencar esses possíveis prejuízos. Né? E o primeiro que a gente nota de forma muito clara é relacionado à localização do canal.
Tá? A gente já tinha mostrado no trabalho da Gabriela isso, tá? E agora, no ano de 2019, surge um novo trabalho, tá? O trabalho do Saigili, tá? Que mostra exatamente isso. Tá? Quando você faz a cavidade de acesso ninja, você consegue localizar MB2 em mais ou menos aí 20 dentes. Tá? E aí, nesse trabalho, eles foram aumentando essa cavidade e tentando localizar os canais. Tá? Quando ele aumentou a cavidade para um acesso conservador, ele consegue localizar em mais ou menos aí 33 dentes, tá? O MB2. Quando você faz um acesso tradicional, tá? Você consegue localizar aí em 37, 38 dentes. Eu não sei o número ao certo agora. Tá? E quando você faz a tomografia para confirmar quantos dentes tinham MB2, né, você vê que tinham 45 dentes com MB2. Né? Ou seja, à medida que você aumenta a sua cavidade de acesso, você consegue localizar melhor o MB2. E isso tudo sob microscopia operatória. Tá? Isso tudo sob magnificação. Então, o aumento dessa cavidade de acesso ele já proporciona uma melhora de localização de MB2. Né? Então, só isso já é um outro fator indicador para você não realizar essa cavidade de acesso minimamente invasiva. Né? Isso daí também, na internet, a gente tem uma série de casos mostrando isso daí, né? Que quando você faz uma cavidade mais conservadora, quando você não estende muito o seu acesso, você tem dificuldade de localizar os seus casos, né? Os seus canais adicionais, a sua complexa anatomia do sistema de canais radiculares. Né? E a partir do momento que você amplia a sua cavidade de acesso, você consegue localizar muito melhor, né, esses canais do sistema de canais radiculares. Né? O segundo problema é relacionado à modelagem e à limpeza de forma adequada. Né? Quando a gente está fazendo um tratamento endodôntico, o nosso objetivo é limpar e modelar de forma adequada, da melhor forma possível. Né? E quando a gente visualiza a trajetória que um instrumento faz numa cavidade, tá, conservadora, é uma trajetória, tá, que envolve aí uma dupla curvatura, quase que sempre. Tá? E, numa cavidade convencional, você consegue, muitas vezes, eliminar a segunda curvatura, tá, e trabalhar numa curvatura só. E aí, do ponto de vista mecânico de um instrumento, é sempre mais interessante você trabalhar em uma única curvatura do que você trabalhar numa dupla curvatura. Ou seja, você fazer o acesso minimamente invasivo faz com que você reduza a resistência à fratura do seu instrumento endodôntico. Tá? E isso a gente já tem alguns trabalhos também mostrando isso daí, que a vida útil do instrumento em dupla curvatura pós tratamento de dentes com acesso minimamente invasivo é menor do que quando você trabalha, tá, com um dente em uma única curvatura. Claro, a limpeza ela também vai ser prejudicada, tá, porque o direcionamento do seu instrumento ele vai ser completamente diferente. Tá? Quando você trabalha com duas curvaturas, quando você trabalha com uma cavidade conservadora. Alguns trabalhos da literatura já mostram isso, prejuízo em áreas tocadas, prejuízo em limpeza do canal radicular. Isso é muito claro para a gente. Tá? O acúmulo de debris que você tem vai ser muito maior. Tá? Você não consegue irrigar direito quando você faz uma cavidade conservadora. Você não consegue instrumentar direito quando você faz uma cavidade conservadora. Tá? A sua limpeza ela vai ser prejudicada. Tá? O acúmulo de debris vai ser muito maior. Né? E a gente também tem a questão de capacidade de dissolução de tecido pulpar. Isso está muito claro nesse trabalho do Nelan Cantan, tá, de 2018, que ele mostra essa cavidade, essa trus access. Né? Ele faz essa trus access, faz todo o tratamento endodôntico usando essa cavidade dupla, né? E depois ele secciona aquilo dali, faz os cortes histológicos e mostra claramente, tá, que debaixo daquele seu teto de câmara pulpar, o que você tem é tecido pulpar ali acumulado. Se você tem tecido pulpar acumulado, tá, imagina o que você não tem num dente necrosado. Tá? Biofilme acumulado ali, micro-organismo acumulado, ou seja, a sua limpeza está completamente comprometida. Tá? Você esquece os preceitos biológicos de um tratamento endodôntico. Tá? Você não aumenta a resistência à fratura do seu elemento dentário e você está varrendo para debaixo do tapete tudo aquilo que você aprendeu da biologia endodôntica, tudo aquilo que você aprendeu que é preciso para que você tenha um sucesso no seu tratamento endodôntico. Tá? A gente tem que se preocupar com o micro-organismo, em limpar e desinfectar esse sistema de canais radiculares. Mas como que a gente consegue tratar essa infecção sendo minimamente invasivo?
Como que você consegue eliminar biofilme que já é tão difícil de você eliminar numa cavidade convencional, tá? Sendo minimamente invasivo, né? E o terceiro prejuízo é relacionado à obturação. Tá? Como que você obtura isso de forma adequada? Primeiro, como que você prova um cone numa cavidade dessa? Tá? Ah, eu provo 1 por 1. Tá de brincadeira, né? Tá sobrando tempo no consultório pra caramba, né? Não sei, tá? Como é que você limpa? A gente já mostrou que é difícil limpar. In vitro a gente não consegue limpar direito. Olha isso, in vitro. Tá? Imagina em vivo com o paciente. Tá? E aí o que acontece é isso, olha aí. Facebook de novo, ó. Cavidade minimamente invasiva, tá? Cavidade minimamente invasiva, né? E na hora que você vai ver a radiografia, dá para notar nitidamente uma quantidade absurda de material obturador em locais onde você não deveria ter material obturador, né? E a gente mostrou isso no micro-CT, né? Olha aqui o material obturador. Olha aqui o material obturador. Você não consegue limpar. É impossível limpar. E o prejuízo estético já está comprovado na literatura. Tá? Mesmo em dentes anteriores. Ah, dente anterior é super simples de limpar, é super fácil de limpar. Tá? Mas quando você faz o minimamente invasivo, a chance de você ter escurecimento em dentes anteriores ela é muito maior do que na cavidade convencional. Então, isso nos leva a refletir, né, que o sucesso a longo prazo dessa cavidade minimamente invasiva ela é duvidosa. Tá? A curto prazo pode funcionar muito bem, mas e a longo prazo? Será que funciona bem? Né? E leva a gente à segunda conclusão, né? O potencial de consequência negativa quando você realiza esses acessos minimamente invasivos ele é muito grande. Tá? A possibilidade de você ter prejuízo do seu tratamento quando da realização de cavidades minimamente invasivas ela vai ser muito grande. Né? E aí, né, diante de tanta negatividade, a gente sempre se pergunta, né, por que tem pessoas que ainda levantam bandeira para isso? Né? Por que tem tanta gente que faz esse tipo de abordagem? Né? E aí eu elenquei algumas possíveis respostas para isso. Né? Evidência científica? A gente sabe que não é. Né? Marketing pessoal? Pode ser. Tá? Achismo? Pode ser. Não era para ser, né? Mas pode ser. Oportunismo? Também. Né? Marketing pessoal é muito forte, né? A gente vive uma odontologia que um briga com o outro por um pequeno espacinho de mercado. Mesmo dentro do mundo acadêmico, a gente vive esse conflito. É curso aqui, é curso ali, curso online, ninja, isso, aquilo outro. Né? Então, todo mundo quer vender a sua imagem na internet, todo mundo quer se autoproclamar. E uma chance de você conseguir vender uma boa imagem na internet é você postar um caso desse no Facebook. Porque o cara vai falar, cara, se o cara consegue fazer aquilo dali naquele buraquinho, o cara é bom pra caramba. Esse cara é fera. Então eu vou fazer o curso dele, porque eu vou aprender a fazer isso daí também. E aí o cara consegue um número de curtida maior, consegue vender mais curso. Né? E isso é um problema que já está elencado, inclusive, em literatura. Tá? A odontologia oportunista está prejudicando a nossa credibilidade. Tá? Esse tipo de odontologia que está sendo feito, tá, vai destruir a odontologia a longo prazo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma série de abordagens, como, por exemplo, molares em 50 minutos, tá? Cursos de endodontia minimamente invasiva, tá? Em resorts e tudo mais. Né? Por quê? Porque isso é baseado em pseudociência. A gente mostrou aqui uma série de evidência científica, tá? Mostrando que não funciona, que o prejuízo a longo prazo é muito grande. Tá? Então, isso daí é pseudociência. E aí a pseudociência eu tenho, né, o Ricardo mostrou, né, na aula passada, a pirâmide, né, da ciência, das evidências científicas, e eu tenho a pirâmide da pseudociência, né, a pirâmide do achismo. Né, que é por que as pessoas fazem isso. Né? Eu quero acreditar que funciona. Né, o cara crê. Né? Você não faz porque você não sabe fazer. A gente escuta isso daí por aí. Ah, no Facebook fizeram isso daí, eu vou fazer também, porque o professor lá do Facebook é muito bom. Tá? Ele consegue resolver tudo, eu vou fazer também. A minha intuição diz que eu tenho que fazer isso. Aí esse é o pior, né? A intuição diz que eu tenho que fazer isso. Né? Então você baseia a sua clínica em intuição, não é em evidência. Né? É intuição. E José tem bonitos casos fazendo assim, então eu quero fazer que nem José. Tá? Porque se ele faz bonito, eu também quero fazer que nem esse. E agora, para piorar mais ainda, surgiu o termo novo, né? Que é o coaching. Né?
Aí agora tem coaching endodôntico. Coaching normalmente é ministrado por pessoas que não deram certo em nenhuma área que tentaram fazer, né? E aí começam a querer vender como dá certo na vida. Né? Uma pessoa que não deu certo em nada que tenta vender como que dá certo na vida. Né? E agora está surgindo coaching endodôntico. Né? Isso é um problema que a gente vive hoje, tá? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Principalmente numa época que a revista de maior fator de impacto no mundo comum é o Facebook Medical Journal. Né? É verdade, é verdade. E aí sempre que me questionam, sempre que me mostram, olha esse caso aqui do Facebook, o que você acha disso? Eu começo a falar de ciência, né? E faço uma pergunta muito simples. Se você tivesse que fazer uma cirurgia cardiovascular, tá? De altíssimo risco, em quem que você confiaria para fazer esse procedimento? Tá? Na ciência ou no achismo? Eu tenho certeza que 100% daqui vai responder que é na ciência. Tá? Por que na endodontia não é assim? E eu tenho a resposta. É porque a endodontia não mata. Tá? Mas a gente não se treinou, a gente não estudou para fazer cirurgia cardiovascular. A gente estudou para salvar dente. Então, se você não consegue salvar o dente, você está sendo infeliz na sua profissão. Você não está sendo exitoso na sua profissão. Então, a gente tem que entender isso. Não pode ser uma simples questão de preferência. Tá? Tem que ser uma questão de evidência. E é muito chato, porque sempre que a gente fala, vamos falar sobre evidência científica, tá? Sempre que a gente lança a palavra evidência científica em congresso, em aula, em qualquer lugar, tá? A cara das pessoas é a mesma. Né? A expressão é sempre a mesma. Puta, lá vai aquele cara chato falar de evidência científica, né? E aí começa aquela coisa, né? A sala começa a esvaziar quando o cara fala muito de evidência, começa todo mundo a querer sair, todo mundo a mexer no celular, todo mundo a ficar entediado, né? E algumas pessoas até mais agressivas quando você fala de evidência científica, né? Mas é importante a gente falar de evidência, tá? Tanto é importante que recentemente a gente teve, né, um documentário polêmico no Netflix e mesmo as pessoas que sempre criticam a ciência usaram a ciência, tá, para embasar as críticas a esse documentário. Né? Então a ciência não é nossa inimiga. Tá? A ciência está aqui para mostrar algumas verdades que muitas vezes a gente não quer escutar. Tá? Muitas vezes a gente acha desagradável, mas que a gente tem que escutar. Né? Então, a terceira conclusão é que existem alguns mistérios no mundo da endodontia. Né? Porque ninguém quer falar de evidência, mas quando precisa, usa a evidência. Né? E, algumas vezes, pensamentos inconsistentes. Né? E aí, para a gente finalizar, já se eu vou cumprir o tempo certinho, tá? 40 minutos. Tá? A gente tem que entender, né, e falta muitas vezes isso daí, entender o que causa insucesso no tratamento endodôntico. Tá? O que é o causador de insucesso no tratamento endodôntico? O maior causador, a literatura elenca aí como maior fator causal de você ter que retratar um dente ou de você ter que extrair um dente. Tá? É a presença de micro-organismo no interior do canal radicular. Tá? É você não conseguir eliminar a infecção desse canal radicular. Isso está muito bem elencado em uma série de trabalhos. Existe esse trabalho clássico do professor Siqueira e da professora Isabela, tá? Mas existem uma série de outros trabalhos na literatura mostrando isso muito bem. Tá? O maior fator causal de insucesso de tratamento endodôntico é você não conseguir fazer desinfecção desse sistema de canais radiculares. Né? E aí, quando você vê pessoas fazendo aquela abordagem minimamente invasiva, tá? Sabendo que ela não serve para nada e que ela gera prejuízo na desinfecção, tá? A gente fica realmente assustado. Tá? E aí isso me remete a uma frase muito legal do Peter Drucker, que não é dentista, não tem nada a ver com a nossa área, né? Que é a seguinte: não há nada tão inútil como fazer com eficiência aquilo que não deveria ser feito. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa questão do minimamente invasivo. Você está fazendo algo, pode fazer até muito bem, tá? Mas é algo inútil. Tá? E não deve ser feito, porque gera prejuízo. Né? Então, a nossa conclusão final dessa nossa apresentação, né, é de que os resultados que a gente hoje tem disponíveis na literatura endodôntica, eles não justificam de forma alguma a realização desses acessos endodônticos minimamente invasivos. E nem mesmo enfatizam a necessidade de você testar isso em vivo. Tá? Nem que seja por métodos científicos. Vou testar para testar a ciência. A ciência in vitro já demonstrou que não funciona. Tá? Para você passar para a próxima etapa,
Tá? Você tem que mostrar que in vitro aquilo dali é passível de solução. Tá? E aí, respondendo a primeira frase, a primeira pergunta que eu coloquei, né, na aula, o que é ser minimamente invasivo na endodontia? Para mim, Emanuel, tá, é restabelecer o tecido original. Tá? Para mim, é conseguir sucesso na minha terapia endodôntica, independente, tá, de eu estar fazendo um acesso pequeno ou grande, mas que eu consiga estratégias, tá, para retomar saúde de tecido periapical ou evitar, tá, doença no tecido perirradicular. Tá? Essa é a minha opinião. Queria agradecer vocês, tá, pela atenção, tá? Queria agradecer novamente ao Jaci, tá? E me colocar à disposição para que vocês precisarem. Tá? Aqui estão meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook. Tá? Vocês podem me procurar por lá, eu sou sempre muito bem acessível. Tá bom?